Presidente Traiano, deputados e deputadas, o assunto que eu quero comentar aqui hoje é de extrema delicadeza. Extrema delicadeza, pois envolve muita gente e muito problema. Envolve diretamente 399 cidades do Paraná, no tocante ao que vem sido praticado com o título de austeridade fiscal e responsabilidade financeira pelo governo do Estado. A renúncia da receita feita pelo governo atual causa um prejuízo imenso às prefeituras do Estado do Paraná. No ano de 2022, 17 bilhões 479 milhões em renúncia. 2023, 18 bilhões e 11 milhões. 2024, 18.543. Fiz uma conta, um estudo econômico do que isso representa. Só no ano de 2022, o governo do Paraná deixou de repassar 4 bilhões 642 milhões para os municípios paranaenses. A renúncia impactou diretamente nos municípios. Esses municípios não têm opção de opinar sobre esse respeito. E os empregos são criados nos municípios da região metropolitana de Curitiba acabam impactando na receita do governo e, por consequência, no repasse aos municípios do interior. O governo pratica a renúncia fiscal para estimular investimentos na região metropolitana de Curitiba, mas quem paga a conta é Jardim Alegre, é Mandaguari, é Borrazópolis e é o interior do estado. Na minha querida Pucarana, cidade de 137 mil habitantes, só no ano passado deixou de ser repassado 27 milhões 515 mil reais por conta da renúncia fiscal. Na cidade de Cornélio Procópio, do deputado Romanelli, 12 milhões 655 mil deixaram de ser repassados da prefeitura de Cornélio Procópio por conta da renúncia fiscal praticada. Na cidade de União da Vitória, 12 milhões 888 mil deixaram de ser repassados para o município. Na pequenina Orizona, minha terra de origem, 2 milhões e 200 mil por conta da renúncia fiscal. E a pergunta que não quer calar: por que esse modelo não é discutido com os prefeitos e as prefeituras do estado do Paraná? Quem são os beneficiários diretos dessa renúncia? O povo paranaense que não é. Quantos empregos foram gerados em Cornélio Procópio, por exemplo, a troco dos 12 milhões de reais por ano que o município perde? Na cidade de Mandaguari, que contribui anualmente com mais de 15 milhões para esse programa de Bolsa Mega Empresa que tem no governo do estado com essa renúncia. Não dá para admitir que isso continue escuro, que isso não seja transparente com o povo e debatido por essa casa. Se não bastasse o número elevado da renúncia e o prejuízo de mais de 4,6 bilhões para os municípios do Paraná, 333 cidades das 399 receberam 650 milhões a menos do que era devido ser repassado pela forma matemática de rateio da Secretaria da Fazenda. Eu fiz um comparativo no Excel, simplesinho de ser feito, entre o índice do FPM vezes o valor repassado. E descobri, deputado Tercílio, que 66 cidades receberam mais do que deviam ter recebido. E 333 cidades receberam menos do que devia ter recebido. Essa diferença dá 650 milhões de reais aos cofres desses pequenos municípios. E aí fica a minha pergunta. A Secretaria de Saúde fez um evento há um mês atrás, anunciando 250 milhões de reais para 300 prefeitos. Ontem o SEDU fez um anúncio de 450 milhões de reais para 243. Gente, se pagar o que deve direito para os municípios, estava resolvido os dois eventos. Mas a propaganda importante é que os prefeitos vieram para o SEDU e para a CESA, de um dinheiro que já era deles e que não foi repassado. E aí, basta esclarecer, o que está sendo feito com esse modelo de renúncia é muito sério ao estado do Paraná. Só nesse ano, o aumento
em relação à renúncia feita ano passado é exatamente o valor gasto com todo o setor de saúde do estado do Paraná. 5 e poucos bilhões de reais feitos em renúncia é o que pagou todo o custeio, folha de pagamento e investimento na Secretaria da Saúde. O governo precisa fazer uma reflexão. Eu não sou contra a utilização de incentivos fiscais, mas precisamos ter critérios claros sobre isso. Não podemos continuar penalizando a população dos municípios mais frágeis. Não pode a Prefeitura de União da Vitória, por exemplo, perder 12 milhões de reais por conta de um processo que sequer o prefeito, o vereador, a população tem como opinar. Não pode a população de Orizona perder 2 milhões de reais. Não pode a população de Apucarana perder 12 milhões de reais. Está errado esse modelo. Quem que está por trás da sistematização desse processo? Como que é feito esse processo? Está equivocado. Eu acho que a gente deve fazer um debate, deputado Traiano, nessa casa sobre os incentivos. É papel nosso, enquanto deputado, saber quem são, quantos empregos geram, se a relação do emprego gerado ao benefício concedido é válida, se tem custo-benefício. Os incentivos estão contribuindo para gerar desenvolvimento ou apenas aumentando a taxa de lucro dos empresários? Tem que responder essa questão. Por que o interior está fora desse processo que está aqui dentro? Por que o interior não está sendo contemplado nesse modelo de renúncia? Pelo menos é o que tudo indica. Eu não estou sendo afirmativo, eu estou fazendo um questionamento, porque tudo dá a entender que são mega empresas, inclusive de capital internacional, que estão se beneficiando com o dinheiro do povo paranaense, que está aí com um monte de problema. E a gente precisa resolver. Essa casa precisa entrar na luta a favor dos prefeitos. As prefeituras estão cuidando dos municípios com escassez de recurso financeiro. E a gente precisa fazer esse debate aqui. Não é só de agora. Não é culpa só desse governo. É culpa de outros. Agora, esse governo aumentou muito a renúncia. E isso a gente tem que deixar claro. Até hoje eu não recebi do secretário de Fazenda as explicações no papel por que aumentou a renúncia. Eu cobrei na prestação de conta aqui na secretaria e fiquei aguardando um retorno, porque segundo o mesmo e segundo o governo, mudou a sistemática de cômputo do que é a renúncia. Mas até hoje não tem nada documentado. O que a gente tem hoje? Insegurança. O portal de transparência do Estado não tem a alimentação correta, com as informações corretas. Houve um problema lá atrás, isso jogou a culpa no CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira, mas a verdade é que quem pagou a conta toda foi os municípios do estado do Paraná, que tiveram recursos perdidos, tirados de suas mãos. E se a gente for fazer essa comparação, esse recurso deixou de ser investido aqui na saúde do estado, deixou de ser investido na educação, deixou de ser investido na segurança pública. O aumento, por exemplo, aos servidores do estado do Paraná, podia ser maior. 1% de aumento corresponde a 110 milhões de reais. Se o Ratinho desse 10% de aumento para todo o serviço público, custaria 1,15 bi. A renúncia é de 17 vezes mais do que o valor do aumento que podia ser dado. Então a gente tem que fazer essa conta. Não estou dizendo, eu estou colocando questões que são claras, que são documentadas, que estão no papel. Essa casa precisa debater. Eu estou protocolizando hoje um pedido para que a gente faça uma discussão entre os 54 deputados do modelo de renúncia fiscal praticado ao longo dos últimos anos no Paraná, que envolve os outros governos também, e que se explique por que saltou de 11 para 17 bilhões a renúncia no Paraná. É 6 bi, é o orçamento de toda a saúde do Paraná. A segurança pública está ali fora, com o Pires na mão pedindo aumento. E se a gente tirar essa bolsa mega empresário que tem hoje no estado do Paraná e voltar para o povo, isso tem correção. Deputado, eu sou crítico ao governo, mas eu quero aprontar condições de se criar um caminho. E o caminho é rever a renúncia, parar de dar a torta e a direita e endereçar isso para quem realmente precisa. Deputado, me permite uma parte? Pois não, deputado. Eu quero dizer que eu quero lhe cumprimentar pelas pautas que Vossa Excelência tem trazido como líder da oposição para debater nessa casa. Agora, sobre essa questão da renúncia fiscal, tem quase uma lenda urbana sobre ela. Na verdade, nós temos uma carga tributária desproporcional. E todas as renúncias tributárias que o Paraná tem são de incentivos a cadeias produtivas do estado do Paraná. Que é necessário passar isso a limpo? Acho absolutamente necessário. As adequações de valores de renúncia fiscal, na verdade,
Não, deputado. Faz-se uma previsão, não é, em termos do custo disso para o orçamento público. Agora, indiscutivelmente, o tema deve ser debatido, mas veja, não há nenhuma renúncia fiscal que não seja fruto do estímulo à cadeia produtiva. Essa é a lógica da renúncia fiscal, inclusive da micro e pequena empresa. Toda essa conta, inclusive, está nesse setor, nesse segmento. Como está o setor de confecção, de metal sanitário e tantos outros setores. Claro, eu, por exemplo, acho que não deveria estar. Nós temos que rever, por exemplo, que as cervejarias, por exemplo, as maltarias têm tido benefício fiscal. Então, podemos discutir esses incentivos fiscais. Agora, todos eles são objetos de lei, de contratos, do ordenamento jurídico. Agora, indiscutivelmente é um tema que deve ser discutido, mas assim, o impacto dele, não temos como cobrar 17 bilhões a mais do contribuinte paranaense. Isso é inviável e além do que, inviabiliza a cadeia produtiva. O próprio FUNREP que o governo... Desculpe, o próprio FUNREP que o governo criou, que tem os 12% de várias cadeias produtivas, está gerando, né, um grande problema para o setor produtivo do Paraná e de setores importantes, empregadores de mão de obra. Então, o tema é importante, é relevante, e acho que Vossa Excelência o faz com muita profundidade, merece ser debatido. Essa casa tem que, de fato, elevar o nível do debate sobre as questões essenciais da nossa economia e, obviamente, nesse caso específico, da questão tributária. Deputado. Contra a renúncia. A gente quer uma revisão do processo da renúncia fiscal e como ele é feito, que ele seja debatido e transparente nessa casa. Se realmente for comprovada toda a origem para a cadeia produtiva, terá inclusive o nosso apoio. Nós não queremos que a população pague mais, mas também que eles perdam.